Quando a gente vê números, muitas vezes quase que desumaniza, né? Esquece que por trás desses números tem pais, filhos, maridos de várias e várias famílias. E você para pra pensar que todos esses rostos que estão aqui não queriam ter morrido. Como vocês sabem, né? Houveram alguns soldados brasileiros que vieram pra cá para ajudar, que é outra bandeira do Brasil, bem alta. Várias, na verdade, olha só. A gente está exatamente aqui agora onde aconteceu o ataque. Você pode ver ali que os carros viraram nada. Vamos entrar aqui. Bom, acabei de chegar no lugar mais turístico de Kiev. You listen the sound of the explosion, but you just sleep here and you ignore. Em algumas cidades do fronte, escolas foram construídas dentro de bunkers. So yes, for me it's pity so that our children on the subway at night and sleep in it. Elas vão perder não só o presente, mas o que o presente poderia virar. No meio do café da manhã, você está vivendo um dia normal, pensando já em sair para a rua. E você escuta. É um pouco nesses detalhes que você lembra que você está num momento de guerra no país, porque realmente às vezes você está vivendo, você completamente esquece, mas são nesses pequenos detalhes, sabe? Em Kiev, as sirenes tocam sempre que tem um risco de ataque aéreo. Elas são conectadas a um sistema de defesa que detecta mísseis ou drones entrando no espaço aéreo ucraniano. Quando a ameaça é identificada, o alerta é disparado automaticamente em alto-falantes nas ruas e até em notificações no celular. A sirene significa procure um abrigo imediatamente. Mas, pelo que eu vi e conversei com algumas pessoas, a maioria simplesmente segue a vida mesmo com o som das sirenes. E ignorar o alerta virou de certa forma uma aposta. Tem dias que ela não toca nenhuma vez. Em outros, ela pode tocar até 6 vezes, até às 3 da manhã ou no meio do almoço. A imprevisibilidade fez com que a maioria aprendesse a conviver com as sirenes, porque no final das contas não dá para parar a sua vida toda vez que toca uma. E por isso, muitas mães preferem já dormir com os filhos nos abrigos ou nas estações de metrô. E poucos dias antes de eu chegar, houve uma grande ofensiva com dezenas de drones e mísseis sendo lançados em Kiev. Yes. How are the nights for you? Some nights is okay. Every night is small attack, every night. But we sleep because sometimes you just ignore it. Mm-hmm. You feel this vibe of the walls. Mm-hmm. You listen the sound of the explosion, yes. Yeah. But you just sleep here and you ignore because you when just first weeks of this big war, I don't ignore these attacks, and every night I go into the shelter. Yeah. And after a week I understand I cannot live like this because you don't sleep. All day you work, all night you move from your apartment to shelter and back. It's unreal because my body say goodbye. Bom, meus amigos, vou falar pra vocês, viu? A primeira impressão saindo aqui, nós estamos bem no centro de Kiev, é que a vida tá completamente normal. Eu acredito que, poxa, todas as notícias que a gente vê quando pensa em Ucrânia é guerra, bomba pra lá, bomba pra cá, mas aqui a verdade é que a vida parece estar 100% normal, né? Pelo menos na superfície, assim, não vejo ninguém em estado de alerta, a galera de boa, tranquila, me olhando. Eles devem estar curiosos, né, que eu tô vlogueando aqui, mas enfim. Aqui ó, criança passeando no carrinho, tudo tranquilo. Agora, nós estamos chegando aqui num lugar que dá pra ver de longe. Esse lugar aqui, nós estamos no coração da cidade. Essa praça, realmente já você consegue entender que nós estamos num país em guerra. Só pela quantidade de bandeira para todos os lados.
falar para vocês que é um dos lugares mais impactantes que eu já fui. Porque eu acho que quando a gente pensa na guerra, quando a gente vê números, a gente muitas vezes quase que desumaniza, né? Esquece que por trás desses números tem pais, filhos, irmãos, maridos de várias e várias famílias. E você para pra pensar que todos esses rostos que estão aqui não queriam ter morrido. Óbvio, né? Uma boa parte do que está aqui queria ter defendido a Ucrânia, mas nenhum deles gostaria de ter partido, entende? E olha só, são muitos rostos e muitas bandeiras. Na verdade, chama a atenção a quantidade de várias bandeiras de vários países aqui, ó. A gente tem desse rapaz da Colômbia, temos ali do Canadá também, Portugal. Vários soldados sul-americanos vieram para cá, aqui, ó. Colômbia novamente. É meio que de revirar o estômago, assim, sabe? Você parar pra pensar que nós estamos vivendo isso em 2025. Eu não sei vocês, mas eu sinceramente, se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu ia ver uma guerra acontecendo no mundo, eu não achava que eu ia ver. E a gente pensar que tem tantas acontecendo hoje, né? Em razão de quê? Em razão de interesses, recursos, de velhos que mandam jovens que não se odeiam para morrer por eles. É isso que a guerra é, né? No final das contas. E uma coisa que chama a atenção também é o seguinte, a quantidade de QR Codes. Aqui vocês podem ver, ó, tem as fotos dos guerreiros e aí vários QR Codes. Aí, por exemplo, aquele rapaz ali em camisa amarela, ele é um dos soldados que estava em combate e ele também ajuda, né? Ele vende fitinha em troca de doações para famílias, para soldados que, né, acabaram deixando a família para trás e que eram uma fonte importante de sustento. Enfim, existem muitas organizações que ajudam, né? Vou deixar no link da descrição algumas, caso vocês queiram doar, mas tem várias pessoas aqui te abordando caso você queira dar algum tipo de contribuição, sabe? É, muito triste, muito triste. Mas enfim, vamos seguir caminhando, ver um pouco mais dessa linda cidade que é Kiev. Acho que esse aqui atrás de mim, dessa moça fazendo ensaio fotográfico no meio da rua, é o melhor exemplo possível para mostrar para vocês como que a vida está seguindo normal aqui, sabe? Tem muita gente que acha, eu inclusive antes de vir para cá, que acha que a guerra aqui tem 3 anos e meio, né, que foi quando a Rússia fez a última invasão aqui no terreno da Ucrânia. Mas, meus amigos, a verdade é que essa guerra ela está se estendendo há mais de 10 anos. Foi em 2014, depois da revolução que derrubou o presidente pró-Rússia, que a Rússia invadiu e anexou a Crimeia. Pouco tempo depois, surgiram grupos armados no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, conhecida como Donbass. Essa região, historicamente, teve muita influência russa. Muita gente ali até fala russo no dia a dia, mas isso não quer dizer que eles apoiem o Putin.
Muita gente se identifica como ucraniana ou simplesmente como de Donbass, mas foi nessa complexidade que a Rússia tentou se enraizar. Não só apoiando grupos separatistas, mas ela também distribuiu passaportes russos em massa, bloqueou os canais de TV ucranianos e até trocou a moeda local ucraniana pela russa. Tudo para tentar transformar aquela região numa extensão da Rússia. Mas foi em 2022 que a guerra virou uma invasão e ataque total. E desde então, Donbass virou a linha de frente, o famoso fronte, com cidades inteiras destruídas. Mano, para pra pensar que loucura, 2014, o ano da Copa do Mundo no Brasil. Vê lá se a gente sabia que essa guerra estava acontecendo, né, que essa invasão já tinha acontecido. Mas é a verdade, é o que está rolando e por isso que a região de Donbass é uma das que mais traz polêmica aqui, que é um dos temas mais sensíveis aqui de toda essa história entre Ucrânia e Rússia. Eu estava conversando com algumas pessoas que eu conheci aqui, elas estavam me falando que simplesmente já viram pessoas em bar iniciarem brigas por causa disso, porque é uma área que traz essa polêmica, entendeu? Existem pessoas que dizem, mas eu acho que tecnicamente Donbass pertence ao outro lado. Eu acho que Donbass é uma área cinzenta. Meu irmão, você não vai conseguir ter um diálogo racional em um país que está em guerra, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi aqui que eu queria compartilhar com vocês também. Eu acho que o único país da Europa que você consegue ter um dos principais pontos turísticos só para você é realmente aqui na Ucrânia, viu? Olha só isso aqui, mano, beleza disso. Bom, acabei de chegar no lugar mais turístico de Kiev. Eu acho que não tem nenhum retrato melhor de o que aconteceu com o cenário de turismo do país do que isso daqui, ó. Olha só para vocês verem. Praticamente ninguém, tem 4 pessoas. E em 2019, a Ucrânia tinha alcançado o máximo de turistas, né, na história, que eram 14 milhões de turistas. E aí hoje, os números de hoje em dia caíram mais de 90%. E é uma tristeza muito grande porque isso é um outro impacto um impacto invisível, né? Um impacto que não se fala tanto, né? Muito além da destruição, a guerra também ela gera todos esses empregos, todas essas rendas que poderiam, né, acontecer por causa do turismo, não estão acontecendo também. Aqui, ó. Para só pra pensar, a gente está no verão. Mano, quem já veio no verão europeu sabe como é que
tudo é lotado. E detalhe, que agora são 6 horas da tarde, então seria um excelente horário para você vir depois do trabalho, né, se você é daqui, o sol não tá tão quente. Mas, mano, tá absolutamente vazio. Super vazio. Olha só. Bom, meus amigos, eu acho que se tem algum ponto positivo, se é que dá pra gente dizer isso, é o fato de ter uma das igrejas, talvez a mais bonita que eu já entrei, essa maravilhosa, gostei muito mesmo. E eu paguei, acho que foram $4. Para pôr em contexto para vocês, por exemplo, quem viu o vídeo de Istambul sabe que eu fui em Hagia Sophia, também é uma igreja, hoje é mesquita, né? Muito simbólica. Essa daqui eu arrisco dizer que é a mais simbólica da Ucrânia. Paguei $4. Lá eu paguei 30 euros. Enfim, muito barato, tudo. Vou falar mais sobre preços depois, mas acho que se existe algum país ainda na Europa que é barato, é aqui. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Kiev é uma das cidades mais bonitas que eu já fui na... Hello. Hello. Dobro. What? Nó. Amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se você quiser vir pra Ucrânia, saiba que vai acontecer o tipo de coisa que acabou de rolar comigo, né? Tinha filmado alguns prédios, tinha filmado a bandeira da Ucrânia. Mano, eu tinha filmado um senhor soldado, né? Porque eu ia usar essa imagem, né? Enfim, para ajudar a fazer o meu vídeo. Eu vi um cara, tipo, de uns 50 e tantos anos, assim, com aparência idosa, com roupa de soldado. E aí o cara me cutucou pelas costas e me levou para uma trincheira. Meus amigos, aí começou a perguntaiada, tirou foto do meu passaporte inteiro, começou a olhar o meu Instagram e foi no meu WhatsApp, escreveu no meu WhatsApp Putin, escreveu no meu WhatsApp Rússia, que mais? E ficou no meu explorar do Instagram assim, ó, 5 minutos, rolando para baixo. Nossa, assim, eu não tive tanto cagaço porque eu falei com ele, olha, não, eu sou do Brasil, entendeu? Eu tô aqui para mostrar que a Ucrânia, né, que as pessoas devem vir aqui, que é um país que é seguro, que tem pessoas de bem, e mostrei pra ele o canal. Não, mano, eu sei que nessa brincadeira foi uns 40 minutos, assim, ele deletou várias fotos, tudo que era foto e vídeo meu de prédio, esse vídeo do senhor com roupa do exército, deletou também. Não, e pra eu explicar isso pro cara, nossa, meu irmão. Enfim, sorte que eu tenho toda uma história que me mostra, que faz sentido pro cara. Eu falei, irmão, eu sou amigo da Ucrânia, aí mostrei pra ele a fitinha que eu fiz de doação, mostrei minha passagem de saída da Ucrânia. Mas assim, chegou uma hora lá que juntou 4 em mim e perguntando, e assim, eles cada hora conversando em ucraniano, olha isso no celular dele, olha aquilo, olhando foto deletada, olhando conversa de WhatsApp, nó. A situação chata, mas é assim, eu falei com eles, pode fazer o que você quiser. E aí olhou minha GoPro, não, virou minha mochila aqui de cabeça para baixo. Mas enfim, né, é o que a situação pede também, né. Rapidamente entendi por que o exército estava tão apreensivo comigo. A Rússia tem recrutado pessoas do mundo todo, até mesmo crianças, para fazerem certas missões no terreno ucraniano. Realmente, todo cuidado é pouco.
falar com vocês. Se no centro de Kiev a gente tem a impressão de que nada mudou, que a vida está igual, é só a gente andar um pouquinho mais para fora do centro que a gente se depara com isso daqui. E uma coisa um pouco louca é que essa região aqui de casas, de civis, não tem absolutamente nada a ver com armamentos, não tem absolutamente nada a ver com o exército. Ela é simplesmente uma área onde civis moram. É um pouco da estratégia da Rússia, né, para espalhar o terror aqui na região. E aqui nesse prédio, né, aqui tinha um prédio, mas que foi completamente destruído, como vocês podem ver. E aí no lado a gente consegue ver também o que aconteceu, né? Com o impacto da explosão, todos os vidros foram quebrados, basicamente. E esse aqui foi um dos primeiros ataques de 2025 que aconteceu aqui. E por se tratar de uma área mais humilde, não teve muita melhora, né? Você vê que as próprias janelas ainda não foram colocadas de volta. Quando eu falo para vocês que nenhuma janela foi reconstruída, é nenhuma mesmo. Acho que as que estão, que tem algumas pouquíssimas que de fato ainda estão, são porque não explodiram com o impacto. A gente está exatamente aqui agora onde aconteceu o ataque. A gente pode ver ali que os carros viraram nada. Vamos entrar aqui para ver o que a gente encontra. Aqui a tubulação. É só o isolante térmico, né? Porque aqui faz muito frio no inverno. A sensação bem ruim, sabe, de entrar aqui. É muita mosca. É uma energia assim que bem sobrecarregada a entrar ali. Tem dificuldade de entrar, confesso pra vocês. Minha respiração acelera muito, sabe? A pele começa a coçar. É complicado. Complicado ver assim o ponto que estamos. E com as pessoas ainda vivendo ali. Existem alguns impactos da guerra que são mais fáceis de se calcular. Impactos em infraestrutura, impacto direto, por exemplo, no setor do turismo. Mas existe um impacto invisível no qual a conta não vai chegar mês que vem, ano que vem, talvez nem daqui a 2 anos, 3 anos, que é o impacto no ensino das escolas, das crianças que não estão podendo ter a qualidade do ensino que elas teriam, a qualidade do convívio com outras crianças que elas teriam. E aqui, ó, esse daqui é um exemplo de uma escola que está sem aula. E hoje é o quê? Quarta-feira, 3 horas da tarde, onde as crianças deveriam estar estudando, aprendendo.
Então aí essa é uma conta que sem sombra de dúvidas em algum momento vai chegar. Em algumas cidades do fronte, escolas foram construídas dentro de bunkers, literalmente subterrâneas, para garantir a segurança das crianças. E apesar de ser sim uma solução inteligente, essas escolas bunkers só conseguem atender no máximo 10% da população de alunos da cidade. E as outras 90% muitas vezes têm que estudar de dentro de casa quando tem internet ou quando tem luz. E quase sempre sozinhas, sem amigos por perto, sem espaço para brincar, crescer, conviver. A guerra não está só destruindo prédios, ela está criando uma geração inteira isolada, ansiosa e sem base. Muitas vezes sem a presença dos pais ou dos irmãos que estão na guerra. Esse é um impacto que a Ucrânia só vai sentir de fato daqui a alguns anos. Afinal, a infância é tempo de brincar e aprender. Mas quando tudo isso é substituído por medo, silêncio e sirene, elas vão perder não só o presente, mas o que o presente poderia virar. You know, because we have every night attacks, and not only night, because the day we have, maybe in Kiev, Kiev suffering, very suffering about the bombing, but much more suffering the cities like Sumy, like Dnipro, Zaporizhia. It's cities near the struggle line. So it's and our children in Kharkiv especially, children in Kharkiv from first day studied on a subway and stations. They have special like subway school. And it's a very pity because our education make a low position, started being not so qualified like it was. It was because, for example, I have a child. He is 14 years old, and he studied every day. Maybe 1 or 2 hours they need to go in a shelter and study. They have cabinet in a shelter, his class, and some days when we have a big bombing, they stay at home and make this work online. So it's not a big quality, not so. Yes, I understood that in during the Second World War, children have no education at all for years. Our children have, but for example, for me, it's very important that my child will be very educated. But in Ukraine, we have all possibilities. Even when you are poor, you're from ordinary family, you have all possibilities. It's only your wish. So yes, for me, it's pity that our children lying on a subway at night and sleeping in bathrooms, and it's not a guarantee that you wake up in the morning. Agora nós estamos entrando em um lugar que é símbolo de tudo que está acontecendo aqui na Ucrânia e também símbolo de todo o passado soviético aqui da região. A estação de metrô mais longa do mundo. Exatamente 2 minutos e meio para chegar lá de baixo até aqui. E agora tem outra ainda de mais 2 minutos e meio. São 5 minutos de subida na escada rolante. É mole. Olha. Ó. Eu cansei e não fiz nenhum movimento. Imagina subir e descer se fosse escada normal. E voa lá, chegamos à rua. Meus amigos, eu não sei qual que é
imagem que vocês têm da Ucrânia, mas a imagem que eu tinha quando eu pensei em vir para cá, definitivamente não era essa daqui, ó. A vida acontecendo normalmente, galera vivendo a vida, mano. Eu, se falasse Ucrânia, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é a guerra, a explosão, que é só isso que a mídia mostra pra gente, né? Mas a verdade, no pouco tempo que eu tô aqui, é que os ucranianos, quando descobrem que eu vim pra cá passear, eles ficam muito felizes, assim, de assim, nossa, mas o que você tá fazendo aqui? O exército fica louco, né? Eles ficam tipo assim, não é pra você estar aqui, quase. Eles ficam sem entender. Mas os ucranianos, eles realmente ficam felizes, sabe? De ver uma pessoa de fora, até porque eles não podem sair daqui, né? Então, acho que é, de certa forma, um refresco para eles, sabe? Ver gente de fora. Talvez um sinal de que a vida, ainda que bem devagar, esteja voltando ao normal, quem sabe? Desde que a guerra começou, a Ucrânia vive sob lei marcial. Basicamente, isso significa que o país está legalmente em guerra e várias regras mudaram para tentar proteger a população e manter o controle interno. Homens entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país. O governo pode confiscar propriedades, recrutar civis e até suspender certos direitos civis básicos, como protestos ou manifestações públicas. A polícia tem mais poder nas ruas e o toque de recolher é obrigatório. What is the first thing you're gonna do when the war is over? I really want to recharge my brain and go somewhere to travel, as I used to do before. I'm missing it a lot, and yeah. Eu confesso que é um pouco triste para mim que o meu lugar favorito aqui na capital, esse parque que me transmite tanta paz e tanta serenidade, é um lembrete aos ucranianos, a quem visita aqui, do capítulo talvez mais triste, o capítulo mais sombrio de toda a história da Ucrânia. Que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que é uma história de perseguição, sabe? E que provavelmente você não conhece. Em 1932, a União Soviética fechou as fronteiras da Ucrânia. Nenhuma comida entrava, ninguém podia sair. Em poucos meses, milhões de ucranianos morreram de fome. O nome disso é Holodomor, que em ucraniano significa morte pela fome. Mas não foi uma tragédia natural, foi uma fome provocada. Stalin confiscou plantações, animais, sementes e o objetivo era esmagar qualquer resistência nacionalista, dobrar a Ucrânia. Foi um genocídio silencioso, negado por décadas e ainda hoje não é reconhecido pela Rússia. E talvez o mais assustador é ver como que esse padrão se repete. Quase que um século depois, o inimigo é o mesmo. Antes foi a fome, hoje são as bombas. Mas o alvo continua igual, a identidade ucraniana. E o crime, de novo, cai sobre os ombros dos civis. Esses dias aqui na Ucrânia foram um turbilhão de emoções. Ver que a vida continua quase que normalmente. Bares e restaurantes abertos, apesar do toque de recolher. Casais, crianças na rua, mesmo sabendo que o perigo de sirene está ali a qualquer instante. E olha, eu vou falar para vocês de coração. Dos vários países que eu já fui, poucas vezes eu fui tão bem recebido. As pessoas aqui são queridas demais. De quererem te ajudar, quererem conversar com você, quererem mostrar o orgulho que elas têm dessa terra, desse país. E então, assim, se você algum dia pensou e pensa em vir para cá, venha mesmo, porque você vai ver o que eu tô falando.
eles querem mostrar para você o tanto que eles são orgulhosos de serem ucranianos. Eles são pessoas que fazem você se sentir em casa. E acho que todo mundo, quando viaja, busca um pouco disso, né? Ninguém quer ser maltratado. E todos os contatos que eu tive com alguém aqui, muitas vezes eles são curiosos por que você está aqui, mas eles também, até mesmo as pessoas do exército, quando eu explico por que eu vim para cá com essa intenção de humanizar, de mostrar um pouco mais do país, você vê a ternura no olhar deles, assim, de agradecimento, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e nos vemos na próxima.